Olá, professores. É um prazer estar com vocês novamente. E hoje vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, né, sobre a sequência de decidir o que ensinar nas nossas classes do seminário. Professores, vocês já tentaram preparar a aula sem o manual? Alguma vez? Ou preparar uma aula sem qualquer manual da igreja? Eu já tentei. E é muito difícil. Eu confesso que eu apanhei bastante para poder preparar essa aula. E às vezes, mesmo quando a gente tenta preparar, eu acredito que mesmo quando a gente prepara uma boa aula sem o manual. Mas, graças ao manual, a gente consegue preparar uma boa aula. E o principal que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, ó. Utilize o material curricular. O currículo do seminário e do instituto oferece sugestões de como ensinar, a fim de implementar os fundamentos para ensinar e aprender o evangelho. Sempre que preparar uma aula, o professor deve examinar cuidadosamente o material curricular e escolher os trechos e os métodos a serem utilizados para ensinar o bloco de escrituras. Então, como é que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a aula para nós dessa semana. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui, né, Êxodo 19, e aqui fala um pouquinho sobre os convênios. Então, dentro do manual, ele vai trabalhar em cima dessas três etapas aqui, né, que ele fala aqui, ó. Uma das melhores maneiras de simplificar a preparação da lição e proporcionar, primeiro, experiências centradas em Cristo. Então, nossas aulas têm que ter experiências centradas em Cristo, baseado nas Escrituras. Então, precisa ter também ali escrituras que vão ensinar sobre Cristo, né? Ou que a gente vai mostrar para os jovens os princípios, os títulos, os atributos de Cristo que estão ali naquela escritura e focalizados no aluno. Então, a nossa aula, ela vai sempre girar em torno desses três princípios, que foi o que o irmão Leonel mostrou no nosso último treinamento. Então, na nossa aula aqui, o próprio manual, ele já nos dá esses três princípios dentro da aula. O que eu preciso ficar atento ao preparar a aula é se eu abordei esses três princípios, se dentro da minha aula esses três princípios estão acontecendo. Então, o primeiro ponto importante é de você identificar aqui o objetivo da lição, porque você identificando o objetivo, você já sabe o que que você vai, como você vai direcionar a sua aula. Então, o manual, ele já dá esse objetivo, bem aqui, ó. Então, ao invés de eu passar ali muito tempo estudando todo o Êxodo, né, que a gente não tem tempo para isso, o manual ele já dá o objetivo. Essa lição pode ajudar os alunos a sentir em seu coração o desejo que Deus tem de desenvolver um relacionamento por convênio com eles. Então, esse é o objetivo. Então, minha aula vai ser focada e desenvolvida através desse objetivo. E aí, o manual ele vai trabalhar em cima disso. E agora a gente vai usar aqueles três princípios, que é centralizadas em Cristo, baseadas nas Escrituras, focalizadas no aluno. Então, eu marquei aqui em verde, ó, essas aqui, essas duas perguntas, por exemplo, quem ou quão significativo é para você seu relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Percebe que eu estou fazendo uma pergunta para o jovem, para ele pensar sobre o relacionamento dele com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Então, essa pergunta, ela é focada aqui, ó, no jovem e para ele ter experiências centradas em Jesus Cristo. Se ele não tiver ainda, a lição tem esse objetivo. E aqui, olha só, depois aqui, ó, tem uma escritura que eu coloquei em vermelho, que agora é a base, são as escrituras, né, que é a base do nosso ensino. E aqui eu peço para os jovens identificar palavras e frases que ensinem sobre o tipo de relacionamento que o Pai Celestial e Jesus Cristo querem ter conosco. Então tá em vermelho aqui, por quê? São baseadas nas escrituras. Então, as escrituras são a base. E aqui vai ter também outras sugestões, né? Aqui também eu coloquei em vermelho um trecho do Presidente Nelson, porque também é uma escritura para nós, né? As palavras dos profetas. E aqui essa atividade
eu coloquei em azul. Por quê? Porque aqui elas é uma atividade que vai ser mais centrada em Jesus Cristo, que ao mesmo tempo vai ser focada no aluno. Então aqui, por exemplo, ó, ele diz: identifique evidências de que Deus deseja ter um relacionamento por convênio com você. Então ele vai estudar essas escrituras e vai identificar essas evidências que Deus quer ter um relacionamento com ele, com o jovem. Então percebe que assim é muito próximo do outro, né? Então aqui essa atividade são experiências centradas em Cristo, focadas no aluno. Então nossa aula vai ser sempre girada em torno desses três princípios. Se eu atinjo esses três princípios, o Espírito então faz o trabalho da conversão e o jovem é convertido. Então, assim que o jovem abre o coração, o Espírito converte o coração do jovem àquele princípio. E esse é o nosso objetivo, esse é o foco. O professor, então, né, como colocou aqui, pode decidir usar todas as sugestões contidas no material curricular para um bloco de escrituras ou apenas parte delas, e pode adaptar essas sugestões à necessidade e circunstâncias de sua classe. Só para terminar aqui, olha só que interessante que o presidente Oaks mencionou. Um professor do Evangelho bem qualificado ensina o material prescrito no curso, dando grande ênfase ao ensino da doutrina, dos princípios e dos convênios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, professores, mais uma vez, confiem no currículo, foquem no que o currículo já tem. Eu sei que nós temos manuais excelentes no passado, né, manuais do Instituto lá, aqueles antigões, mas o que nós temos aqui já no nosso material já é incrível. E, obviamente, nós podemos e devemos incluir as mensagens atuais dos profetas, as mensagens da conferência, as mensagens da Liahona. Nós podemos e devemos incluir isso. Mas o que o currículo já nos mostra para nós já é um material preparado para essa juventude. Então, espero que esse treinamento possa ter ajudado. E um grande abraço e até a próxima.